Neste vídeo, falaremos sobre o grande mistério no coração da história do Natal. Sabe, é uma daquelas perguntas que por séculos intrigou teólogos e pensadores e que mexe com a nossa forma de entender a própria natureza de Deus. Ok, então vamos direto ao ponto. A grande questão é essa: como é que alguém que é imutável, que não muda, pode mudar? Como é que Deus pôde se tornar humano? Parece uma contradição, né? Como que o que é constante pode passar por uma transformação tão radical? É exatamente essa pergunta que a gente vai desvendar aqui. E olha só que interessante, tudo isso meio que começa com uma palavrinha só, lá no Evangelho de João. Fez. O texto diz que o Verbo, que era Deus, se fez carne. Essa palavra fez cria um quebra-cabeça teológico gigantesco. Porque o que significa exatamente que Deus se fez algo que ele não era antes? Pois é, isso nos joga bem no meio do que a gente pode chamar de paradoxo do Natal. É aqui que a gente vê duas ideias super importantes que vêm da própria Bíblia e que parecem bater de frente. E essa tensão, bom, ela precisa de uma resposta. E o mais legal, ou talvez o mais complexo, é que a própria Bíblia apresenta os dois lados da moeda. Não é que alguém inventou essa contradição, não. É um mistério que está lá, apresentado na própria revelação divina. Olha só, aqui dá para ver o paradoxo bem claro. De um lado, a gente tem versículos que são super diretos, dizendo que Deus é imutável. Malaquias, Salmos, Tiago, todos eles falam a mesma coisa. Deus não muda, ponto. Mas aí, do outro lado, vem João e diz que o Verbo, que é Deus, se fez carne. E agora? Como é que a gente junta essas duas verdades? Bom, a chave para começar a entender esse mistério todo está num conceito teológico muito importante que a igreja foi desenvolvendo com o tempo. Vamos ver como ele ajuda a gente a montar esse quebra-cabeça. E a solução é a seguinte, preste atenção. Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Uma pessoa, duas naturezas. É essa distinção que é o pulo do gato para entender o paradoxo. A questão não é que Deus mudou, é algo muito mais elegante, muito mais profundo. Primeiro, vamos falar da natureza divina dele. A Bíblia é muito clara nisso. Jesus é plenamente Deus. Ele tem todos os atributos de Deus, faz coisas que só Deus pode fazer, tipo perdoar pecados, e ele é chamado de Deus com todas as letras. Ao mesmo tempo, ele também tem uma natureza humana. Jesus foi 100% homem. Ele nasceu, comeu, dormiu, sentiu sede, tinha um corpo de carne e osso. Como dizem as Escrituras, ele foi como a gente em tudo, com uma única e importantíssima exceção: ele não pecou. Tá, mas como é que essas duas naturezas funcionam juntas? Esse é o ponto-chave. Elas não são batidas num liquidificador para criar uma terceira coisa, sabe? Um tipo de híbrido. Não, elas estão unidas para sempre numa única pessoa. E o mais importante, cada natureza continua sendo o que é, com suas próprias características. E essa ideia não é de agora, não. Ela foi organizada, formalizada há mais de 1500 anos, lá no Credo de Calcedônia. Eles usaram 4 palavras-chave para descrever essa união: inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. É essa a base histórica que norteia o pensamento cristão sobre isso até hoje. Então, quando a gente entende isso, que Cristo é uma pessoa com duas naturezas, é como se a gente ganhasse uma nova gramática para ler a Bíblia. Uma nova forma de entender quem Jesus é e o que ele fez. E a regra de ouro dessa gramática é bem simples. As ações são da pessoa e não de uma das naturezas. Pensa na gente. Quando a gente faz alguma coisa, somos nós que fazemos, a pessoa inteira, mesmo que seja uma ação só do nosso corpo ou só da nossa mente. Vamos quebrar isso em passos para ficar mais fácil. Primeiro, as ações são da pessoa. Segundo, as naturezas dizem o que a pessoa é. Terceiro, a pessoa de Deus Filho assumiu uma natureza humana. E qual a consequência disso tudo? É que a pessoa do Filho pôde passar por experiências na sua natureza humana que seriam impossíveis para a sua natureza divina. O exemplo mais claro disso é a cruz. A natureza divina, por definição, não pode morrer. É imortal. Mas como a pessoa de Deus Filho também tinha uma natureza humana, ele, a pessoa, pôde sim morrer. Ele morreu de acordo com a sua natureza humana. É por isso que a Bíblia pode falar que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. E isso tudo nos traz de volta para a nossa pergunta lá do começo. O Filho de Deus realmente se fez carne. A mudança não aconteceu na divindade. Aconteceu naquilo que ele assumiu, a natureza humana. A natureza divina dele continuou a mesma, intacta.
Ou seja, ele se tornou algo novo sem mudar na sua essência. Incrível, né? Ok, eu sei. Tudo isso pode parecer super teórico, mas a verdade é que tem consequências práticas gigantescas para nossa fé e para nossa esperança. Não é só um quebra-cabeça, é o fundamento da alegria cristã. Pensa bem. Sem a encarnação, não teria como haver um sacrifício de verdade pelo pecado. Para poder morrer no nosso lugar, o Salvador tinha que ser humano. Como a gente já viu, a natureza divina não pode morrer. Então, ao assumir uma natureza humana, ele se tornou apto a fazer o sacrifício que nos conecta de volta com Deus. E aí vem a outra parte da história. Justamente porque Deus não muda, a alegria que vem dele também não muda, é permanente. As alegrias que a gente encontra por aí no mundo, elas vêm e vão, né? Mas uma alegria que está firmada num Deus que é imutável, essa é uma alegria que nada pode estragar. E é isso que a gente pode chamar de alegria incorruptível. Uma felicidade que não acaba, comprada pela morte de Cristo, que só foi possível por causa da sua natureza humana e que é garantida para sempre pela sua natureza divina, que é imutável. As duas pontas do paradoxo se juntam para criar uma coisa fantástica. E a gente termina com uma pergunta que parece a mesma do começo, mas agora com um olhar totalmente novo. Como é que um Deus que não muda consegue criar a maior mudança de todas? Ao se tornar homem sem deixar de ser Deus, o imutável deu início à transformação mais radical da história, a chance de salvação e de uma alegria que dura para sempre. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!